Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim, sempre delicado, né? Segurança pública no Rio de Janeiro. O foco é uma operação policial recente, bem grande, que rolou na cidade e, claro, gerou muita discussão. E como as pessoas estão vendo isso tudo? Para essa conversa, a gente está usando algumas fontes. Tem uma análise comentada que faz um cruzamento interessante entre a política e dados de opinião pública, sabe? Da Atlas Intel. E tem também um contraponto, que é um trecho de entrevista falando de um jeito diferente de lidar com o crime organizado, mais focado em inteligência, cooperação. Então, a ideia aqui é tentar desdobrar isso, olhar o lado político, entender o que pensa a população, no Brasil, no Rio, e um ponto crucial, quem mora nas favelas do Rio. E também pensar um pouco sobre se essas estratégias de segurança funcionam mesmo. Bom, vamos lá, vamos começar a desembrulhar essa história. Para começar, vamos pegar esse contexto político que a nossa fonte principal levanta. Ela fala de uma votação específica lá na Câmara sobre a urgência de um projeto, o tal PL do sonegador contumaz. E a análise comentada diz que teve uma galera que tentou barrar a urgência desse projeto que mira nos grandes devedores de imposto, né? Aqueles devedores bilionários. E o ponto que eles destacam é que a maioria dos votos contra a urgência, tipo 35 de 50, veio do pessoal do PL, o partido ligado ao bolsonarismo. Exato. E o interessante até para a gente entender por que isso importa para a segurança pública é a conexão que essa fonte faz. Ela liga essa sonegação gigante com o dinheiro que financia o crime organizado. Cita até a Operação Carbono Oculto, que mostrou o PCC, né, o primeiro comando da capital, metido em esquema de sonegação de combustível. A ideia ali, segundo a fonte, não era só sonegar por sonegar, mas um jeito de lavar a grana do tráfico, sabe? De drogas, de armas. Então, o que a fonte está sugerindo é que, ir atrás desses sonegadores bilionários não seria só justiça fiscal, mas também uma forma de atacar o crime na fonte do dinheiro? Precisamente. A argumentação é essa. Fechar o cerco nesses grandes sonegadores seria, de certa forma, cortar o oxigênio financeiro do crime organizado. Cortaria uma fonte de receita e de legitimação desse dinheiro sujo. É uma visão que, assim, amplia o debate de segurança para além do tiro na rua, né? E aí que a coisa fica mais, digamos, interessante, porque essa mesma fonte também citam o Otávio Guedes, lá da Globo News, aponta para uma coisa que eles chamam de contradição. A crítica é que alguns parlamentares que falam grosso, que apoiam publicamente operações policiais mais ostensivas, né? Aquelas de confronto, com alta letalidade, tipo as que aconteceram na Penha, no Alemão. Seriam os mesmos que, lá no Congresso, segundo essa análise, trabalharam para dificultar projetos como esse, PL do sonegador, que iria atingir quem a fonte chama de criminosos bilionários. Ou seja, os grandes sonegadores que, na visão da fonte, ajudam a bancar o próprio crime que se diz combater na ponta. A análise até dá nome aos bois, cita o deputado Pazuello como exemplo dessa suposta dissonância. Isso levanta uma pulga atrás da orelha sobre coerência, né? A fonte parece perguntar: o combate ao crime é para valer em todas as frentes, incluindo a financeira, a de colarinho branco, ou o foco é só na parte mais visível, mais violenta? É um ponto que, nossa, adiciona uma camada política bem forte na discussão sobre a operação no Rio. Sem dúvida. Mostra como segurança pública está amarrada com decisão política, econômica, coisas que parecem longe da favela, mas que, para essa análise, impactam diretamente. Bom, então vamos sair um pouco da política e ver o que as pessoas acharam da operação em si. Vamos para os dados da pesquisa Atlas Intel. Mas antes, tem uma observação interessante na nossa fonte sobre a mídia. Ela diz que percebeu uma mudança histórica assim na cobertura da Globo, do Jornal Nacional. Segundo a análise, o tom que antes talvez fosse mais crítico, né, focando na violência, nas vítimas, dessa vez pareceu mais favorável à ação, falando do planejamento prévio. Sim, a fonte notou isso e até usa um editorial do jornal O Globo para ilustrar. O texto dizia algo tipo: Operação no Rio foi planejada. Letalidade alta precisa investigar, mas teve preocupação em preservar morador. Essa percepção de uma cobertura diferente é um pano de fundo interessante para a gente olhar os dados de opinião pública agora. Exatamente. E o que dizem os números? A Atlas Intel perguntou: você aprova ou desaprova essa operação? No Brasil todo ficou assim:
55% aprovam, 42% desaprovam. Já é uma maioria, mas, né, tem uma divisão aí. Só que aí, quando a gente fecha o foco, os números mudam bastante. Dentro da cidade do Rio de Janeiro, o apoio sobe para 62% contra 34% que desaprovam. Ou seja, na cidade onde a coisa aconteceu, a aprovação é maior que no resto do país. E a diferença fica, assim, gritante mesmo, quando a pesquisa foi ouvir especificamente quem mora em favela no Rio. Olha isso, quase 88% aprovaram a operação. Só 12% desaprovaram. É um apoio, nossa, massivo, vindo justamente de quem vive ali, onde essas operações acontecem e quem mais sofre, né? Tanto com o crime, quanto muitas vezes com a própria ação policial. A gente junta isso com o resto da pesquisa, a gente vê um padrão muito claro, quase uma escadinha, sabe? Quanto mais perto da pessoa está da realidade da violência que a operação quer combater, quanto mais ela vive a falta de segurança, a presença de grupo armado, maior tende a ser o apoio para esse tipo de ação. Mesmo que seja polêmica, que tenha morte. É um dado que, para quem está de fora, pode parecer estranho, né? Talvez se esperasse mais resistência de quem está ali no meio do tiroteio, mas os números dizem o contrário. Isso se liga direto com outra pergunta da pesquisa, sobre a experiência pessoal com a violência. Perguntaram, você viu algum crime ou incidente de segurança nos últimos 3 meses? E as respostas, nossa, confirmam essa diferença de realidades. No Brasil, a maioria, quase 74%, diz que não viu nada disso nesse período. A fonte que a gente está usando até comenta que isso é revelador. Talvez a sensação de insegurança no país seja mais pela mídia, pelo medo geral, do que pelo que a maioria vive no dia a dia mesmo. Só que no Rio, a história é outra completamente. Na cidade do Rio, 57% disseram que sim, viram algum crime ou incidente violento nos últimos 3 meses. Mais da metade da população. E, de novo, quando dá o zoom nas favelas do Rio, o quadro é ainda mais pesado. 70% dos moradores de lá disseram que presenciaram crime ou incidente recente. 7 em cada 10 pessoas. Isso dá uma ideia muito concreta do nível de exposição à violência ali. É brutal. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como essa vivência diária muda radicalmente a percepção, não só de segurança, mas do que é aceitável ou necessário como resposta do Estado. Para quem tem 70% de chance de ter visto um crime agora há pouco, avaliar uma operação policial talvez parta de um lugar muito diferente de quem vive onde isso é raro. Exatamente. Essa experiência local parece que é o fator-chave para avaliar a ação policial. E isso aparece em outra pergunta da pesquisa, sobre o nível de violência usado pela polícia na operação. E como ficaram esses números aí? No Brasil ficou mais dividido, quase um empate técnico, mas com 52% achando adequado e 45% excessivo. Um pouco mais pro adequado. Mas, de novo, olha só pro Rio. 62% dos cariocas acharam adequado o nível de violência e só 34% acharam excessivo. Reforça essa aceitação maior ali no local, mesmo com a letalidade alta. E tem um dado na pesquisa que, para mim, foi o mais forte, que escancara esse abismo de realidades, sobre o medo de sair de casa. No Brasil, a maioria, quase 57%, disse que não sente medo de sair de casa por causa da violência. O que por si só já é um dado interessante, né? Contrapõe aquela sensação geral de insegurança que a gente tanto fala. Mostra que, para a maioria, talvez o medo não paralise o dia a dia. Pois é. Mas aí vem o choque. Quando perguntaram isso para os moradores da cidade do Rio, a resposta foi esmagadora. 81% dos cariocas disseram que sim, sentem medo de sair de casa por causa da violência. 8 em cada 10 pessoas. É um número que quantifica o impacto disso na liberdade mais básica das pessoas ali na cidade. É um número que fala por si, né? Sobre o clima de insegurança no Rio, principalmente comparando com o resto do país. E esse medo constante, essa vivência da violência, com certeza influencia como as pessoas recebem as ações do governo. Mas aí, olha que interessante. Entra um paradoxo que a própria fonte que a gente está usando comenta. A pesquisa também fez uma pergunta mais, digamos, crítica.
considerando o número alto de mortos, mais de 120, né? Perguntou se esse saldo reflete a melhor forma de combater o crime ou se era mais para ganhar ponto político. E o que a fonte interpreta dos dados é que a maioria das pessoas, apesar de aprovar a operação, também enxerga ali um elemento forte de teatro, sabe? De tentativa de ganho político das autoridades. Ou seja, o pessoal apoia, mas não necessariamente engole que aquilo ali é a solução de verdade para o problema do crime. Exato. A fonte sugere que tem uma percepção geral, talvez calejada por anos de operações parecidas, de que essas ações de impacto com muito aparato e, infelizmente, muitas mortes, não resolvem a coisa na raiz. O exemplo que citam é o Complexo do Alemão. Mesmo depois de ocupação, de operação gigante no passado, o Comando Vermelho continua lá, a ponto de precisar de escolta para entrar em certos lugares. Então, o que isso tudo quer dizer? Parece que a opinião pública é complexa pra caramba. As pessoas, principalmente as que mais sofrem, aprovam a ação policial ostensiva. Talvez porque veem como uma resposta, um sinal de que o Estado está agindo, mesmo que seja controverso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma desconfiança sobre se funciona a longo prazo e uma percepção de que tem um show político ali no meio. É um apoio que parece vir mais da urgência, do desespero, do que de acreditar na estratégia em si. Essa percepção de teatro versus resultado real abre a porta para a gente falar de alternativas. E uma das nossas fontes traz justamente isso. É um trecho de uma entrevista com o Fernando Haddad, na época ministro da Fazenda, descrevendo um tipo bem diferente de operação, focada em outra ponta do problema. Sim, é um contraponto bem interessante. O Haddad descreve uma operação de fronteira que durou uns 15 dias. Pegou 3 estados-chave para a entrada de coisa ilícita: Paraná, Mato Grosso do Sul. E o grande diferencial que ele destaca foi o método. Não foi confronto direto, foi uma cooperação federativa forte. Como assim cooperação federativa? Ele explica que a operação juntou os governos desses 3 estados com vários órgãos federais. O destaque foi para a Receita Federal, com a aduana, que manja de controle de fronteira, de mercadoria, mas teve outras agências também. Todo mundo trabalhando junto, trocando informação, inteligência. O foco não era sair dando tiro, era usar inteligência, investigar e agir coordenado para pegar os fluxos do crime antes de chegar nas cidades grandes. E quais foram os resultados que ele apresentou dessa operação mais de inteligência? Os números que o Haddad traz são fortes. Foram 27 presos, mas o pesado mesmo foi na apreensão. 213 mil litros de bebida falsificada, 3,5 toneladas de drogas, sendo 600 quilos só de cocaína, e um número de armas impressionante, mais de 1.000 armas apreendidas. Ele até fala que descobriram um plano para roubar essas armas que agora estariam com as Forças Armadas. E ainda interditaram um prédio inteiro em BH, 20 andares, que era depósito de coisa contrabandeada e ilícita. Resultados bem concretos, né? Em termos de tirar dinheiro do crime, tirar arma e droga de circulação. Exatamente. E o ponto que o Haddad faz questão de frisar, ele bate muito nisso na entrevista, é que essa operação toda, com esses resultados grandes em apreensão, foi feita sem dar um único tiro. Nenhuma morte registrada nesses 15 dias de ação integrada. Aqui a gente tem, então, um contraste muito claro. De um lado, a mega operação no Rio, confronto, muita mídia, um número trágico de mortos e essa percepção pública que mistura apoio com dúvidas sobre o resultado final. Do outro lado, esse exemplo da operação de fronteira. Inteligência, cooperação entre órgãos, foco nas rotas de dinheiro e abastecimento do crime, que gerou resultado expressivo em apreensão de bens, drogas, armas, mas sem a letalidade que choca nas operações em favelas. É uma comparação que realmente convida a gente a pensar sobre os diferentes modelos de combate ao crime organizado e os custos e benefícios de cada um, tanto em vidas humanas quanto em resultado estratégico. Bom, acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos das nossas fontes, Recapitulando rapidinho, a gente viu a polêmica política lá com o PL do sonegador e a ligação com o financiamento do crime.
Depois, mergulhamos nos dados da Atlas Impel, a aprovação alta da operação no Rio, especialmente nas favelas, onde a violência pega mais forte. Mas essa aprovação vem junto com a ideia de que há muito teatro político e não resolve na raiz. Vimos também aquele dado chocante do medo dos cariocas de sair de casa. E, por fim, esse contraponto da operação de fronteiro do Haddad, baseada em inteligência, cooperação e sem mortes, mas com apreensões grandes. E essa análise toda, juntando opinião pública, crítica política e os diferentes tipos de operação, deixa a gente com uma pergunta central, eu acho, que vem direto do material que a gente viu. Qual é, afinal, o equilíbrio que a sociedade brasileira, e a carioca em especial, está buscando ou está disposta a aceitar na segurança pública? Parece que tem uma tensão muito grande aí. De um lado, a necessidade compreensível de resposta rápida, visível, que mostre força do Estado contra a violência que apavora o dia a dia. Mesmo que essa resposta seja mais simbólica, custe vidas e talvez não desmonte a estrutura do crime. E do outro lado, a aposta em estratégia de longo prazo, menos espetacular, inteligência financeira, investigação, cooperação, sufocar as rotas do crime. Essas estratégias talvez sejam menos visíveis no jornal, não dão aquela sensação de ação imediata, mas quem sabe são mais eficazes para atacar as causas, a sustentação do crime organizado. Onde é que está o ponto de equilíbrio que a sociedade quer nessa equação tão complexa e, francamente, tão dolorosa? Uma pergunta fundamental mesmo, que reflete bem a complexidade e os dilemas que as fontes trouxeram para a gente hoje. Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia nesta análise e a gente espera ter ajudado a entender um pouco melhor esse quadro todo. Até a próxima!